Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com muita gratidão em nossos corações, queremos celebrar o nosso Rei. Ele é a nossa esperança, Ele ressuscitou dentre os mortos. Neste momento vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-o da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala com a sua igreja. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, fala com a sua igreja, orienta a sua igreja. Não pense que você é diferente dos personagens que são citados na palavra de Deus. Todos nós encontramos, de certa forma, uma semelhança em nossas atitudes, em nossas ambições, com todos os personagens da palavra de Deus. É óbvio que alguns personagens eu não quero copiar as práticas. Prefiro seguir o conselho do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, o Senhor. Temos que copiar as melhores práticas. As empresas costumam praticar algo chamado benchmarking. Eles começam a observar o sistema de estratégia de negócios, começam a observar as práticas que alguns empreendedores fazem e são um sucesso, e as outras empresas copiam. Por que eu estou falando nisso? É algo interessante. Ontem eu estava assistindo a inauguração do templo solo sagrado da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor, eu não sinto nem um pingo de inveja, não tenho inveja de copiar práticas dos neopentecostais. Mas uma coisa é certa, né? A gente vê aquele templo e realmente a gente fica impressionado de ver a sofisticação de toda aquela construção, uma construção lindíssima. Contrataram ali uma empresa de arquitetura, de peso, de gabarito, que vem, de certa forma, até a arquitetura vem se assemelhar com a arquitetura que já é presente ali em Brasília, do falecido Oscar Niemeyer. Eu sou muito fã de Oscar Niemeyer, mas ela veio dentro daqueles padrões e realmente chama a atenção. E aí eu fico logo imaginando que muitas denominações também não querem ficar para trás diante desta grande construção. Vemos que um dos maiores levantadores de onda dentro do meio evangélico é o bispo Edir Macedo, né? Ele resgatou com muita força essas práticas neo-judaizantes e logo uma grande gama aí de pastores foram copiando suas práticas, né? Nem os diáconos não são mais chamados de diáconos dentro de certas igrejas, né? São chamados de levitas, né? Coisas que nosso Deus, na sua própria palavra, já desestimula a seguir, porque o judaísmo não salva e as práticas judaizantes não poderão justificar. A obediência à lei de Moisés não pode justificar. A palavra de Deus marca, nós podemos observar nas epístolas pastorais, em Timóteo, 2 Timóteo, nós observamos que as práticas eclesiásticas, as ordenanças eclesiásticas são para diáconos, bispos,
pastores, né? Nós vemos que existe uma hierarquia dentro da igreja e nós não temos que ficar retornando para o Antigo Testamento, para o Antigo Concerto, ainda mais trazendo aquele símbolo máximo que era o símbolo da presença de Deus. A arca foi perdida na destruição do templo, não foi mais encontrada. Eu li até alguns documentos apócrifos dizendo que a verdadeira arca, a primeira arca que foi construída, ela foi levada pela rainha de Sabá, que ela se tornou amante do rei Salomão, e ela levou lá para a terra dela, para a Etiópia, a arca. Voltou grávida para a Etiópia e também levou a arca do concerto. Uma coisa é verdade, nós não precisamos da arca, porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo foi consolidada em nossas vidas no Pentecostes. Nós temos a presença de Deus, não simbólica, mas a verdadeira presença de Deus sobre a igreja, conferindo sobre a igreja dons, ofícios, ministérios para podermos, de forma dinâmica, estar levando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo que está sofrendo uma repaganização. Copiar as melhores práticas. Utilizei esse exemplo no início desta breve mensagem. Nós temos que começar a cada dia nos empenhar a ser copiadores do Senhor Jesus Cristo. Temos que olhar para aqueles que verdadeiramente venceram este mundo. Aqueles que verdadeiramente venceram este mundo, se desprenderam das coisas do mundo, pelas suas atitudes e pelo seu testemunho, chegaram ao estágio final de suas vidas e concluíram, cruzaram a linha de chegada. O apóstolo Paulo certa vez utilizou o exemplo dos Jogos Istmicos, dos Jogos Olímpicos de sua época, pois visitava ali as cidades gregas, onde constantemente existiam essas atividades. E o apóstolo Paulo, observando, tão atento e tendo discernimento de motivações e espíritos, ele observava o ânimo que os atletas tinham para estar competindo, o ânimo que eles buscavam para atingirem os melhores resultados, preparando os seus corpos para poderem ali exibirem sua força, seu desempenho diante das plateias gregas que tinham muita admiração por esses jogos. Veja até os dias de hoje como existe toda uma agenda de unificação global das culturas por meio até mesmo do próprio símbolo das Olimpíadas, né? Encontramos os 5 continentes representados naquelas argolas que estão interligadas. Então realmente chama atenção. O apóstolo Paulo também foi conferido isso na pessoa dele, ser atraído em observar todo o empenho que aqueles atletas se dedicavam para, no dia da prova, chegarem ao resultado e somente um dentro de determinadas competições receberem uma coroa de louros. No cristianismo é um pouco diferente, bem diferente. Para falar a verdade, no cristianismo, todos aqueles que, como Cristo, desempenham a sua missão, cumprem o propósito de Deus, recebem a coroa da vida. É tão interessante que, previamente, antes mesmo de conquistarmos o último dia, dar o suspiro final e expirarmos da nossa vida física, do corpo físico, nós já sabemos que a coroa está sobre a nossa cabeça. O texto de ênfase da igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante, fala que nós já temos essa coroa e que temos que zelar para que ela não seja retirada das nossas cabeças. O Senhor já colocou, temos língua de fogo sobre as nossas cabeças. Aqueles que acreditaram na mensagem do apóstolo Pedro, de que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, foram vistos ali falando línguas estranhas e labaredas de fogo, línguas de fogo foram repartidas sobre a cabeça de todos aqueles que aceitaram essa mensagem. Se nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele voltará, que Ele ressuscitou dentre os mortos, o Espírito do Anticristo jamais declara isso, nós temos o Espírito de Cristo, nós já temos a coroa sobre a nossa cabeça. E o que temos que fazer? Já sente que somos mais do que vencedores. Paulo fala, somos mais do que vencedores, já vencemos. Está cantando a bola, está dizendo, Deus já está dizendo. Os vossos pecados estão perdoados e eu não me lembrarei mais. Você já é mais que vitorioso. Nós temos que a cada dia zelar. A presença de Deus já está sobre as nossas vidas. Eu não preciso de arca.
atrair bênçãos materiais e financeiras para minha casa por meio de um símbolo, uma caixinha de plástico lá, ali esculpida, imprimida como a Arca do Concerto. Não precisamos mais dessa simbologia. A presença de Deus já está sobre as nossas vidas. Nós temos que a cada dia, como o apóstolo Paulo nos ensinou, é zelar essa presença sobre as nossas vidas. Confessarmos a cada dia, testificarmos a Jesus Cristo como Senhor a cada dia. Temos que obedecer, nos alegrarmos em obedecer a palavra de Deus. Uma coisa bem certa, o Senhor já nos disse que somos vencedores, mas Ele não disse a data específica. Ele só nos alertou, Ele mesmo, o próprio Filho de Deus, nos alertou em Mateus 24, como também os apóstolos também cooperaram estendendo essa mensagem, dizendo acerca de sinais que antecederiam a sua vinda. Então, quando nós observarmos a apostasia da igreja, em detrimento da mensagem verdadeira da palavra de Deus, quando observarmos a corrupção, a degeneração da humanidade, da juventude, a corrupção das nossas instituições, tudo isso são sinais que de certa forma nos alertarão acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e nos farão com certeza a nos desprendermos dessa terra. O Senhor açoita a quem Ele ama. Alguns, basta ouvir uma palavra como esta, já vão largar o que está sujo, o que está imundo, porque amam ao Senhor e querem estar alinhados com o Senhor Jesus. Mas outros vão precisar apanhar. Os ídolos que eles tantos adoram vão precisar açoitá-los. É terrível, porque os ídolos açoitam. Eu não posso nem dizer o nome da religião, mas tem religião aí que o espírito que torna a pessoa o seu receptáculo dá croque, dá açoite, dá murro, faz tropeçar, né? É algo terrível, não posso nem estender esse assunto, mas os deuses dessa terra costumam torturar, costumam também transformar no processo de esvaziamento as pessoas como se fossem lixo humano, né? Colocam ali esterco de vaca sobre a cabeça e a pessoa fica ali pensando que está esvaziando de todo o materialismo, né? São os deuses dessa terra e o espírito de engano dessa terra levando as pessoas ao processo que eles chamam de esvaziação. O apóstolo Paulo nos ensina algo mais profundo, né? Ele nos ensina a nos desprendermos dos ídolos dessa terra e nos enchermos com a presença do Espírito Santo. Porque se olharmos para nós mesmos, por mais que você tenha uma formação, por mais que você tenha qualificações, por mais que você domine certas áreas da ciência, você não poderá se salvar. Você não encontrará qualificações em você mesmo. Veja que o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém vai ser salvo pelo mérito da obediência às boas obras da lei, mas sim pela fé mediante Cristo. Nós precisamos deste poder, precisamos da presença de Deus, do Espírito do Altíssimo sobre as nossas vidas. É pela graça, e essa graça é a concessão do Espírito, e essa graça é a concessão do sacrifício e do sangue do Senhor Jesus. É pelo mérito do sangue do Senhor Jesus Cristo apagando os nossos pecados. É pelo mérito do selo do Espírito Santo que é a garantia de alcançarmos as promessas e as vitórias que nós alcançaremos a salvação. São nessas doutrinas fundamentais, são nessas verdades bíblicas que nós alcançaremos a salvação. Não existe outra forma, não existe outro caminho. Ele mesmo afirmou numa mensagem que às vezes a gente reproduz de forma tão simples, sem medir o peso e a profundidade dela. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, a verdade, o caminho que nós temos que seguir, onde podemos nos entregar. Ah, mas se eu me entregar esse caminho eu vou morrer. Vai morrer e vai ressuscitar dentre os mortos. Não existem obstáculos que possam impedir a nossa salvação por esse caminho que o Senhor nos abre. É o caminho verdadeiro. Veja os caminhos que o mundo oferece. Prazer, ostentação da carne, materialismo, hedonismo. Isso é cantado em refrões de música do mundo. Isso é cantado repetidamente. As pessoas querem a satisfação na bebida,
nas vestes, no corpo, no que o sexo possa proporcionar, mas tudo isso é efêmero. A própria natureza humana mostra isso na realidade, no processo, no decorrer dos segundos, dos minutos e das horas que vão passando. Nós vamos ficar velho e você vai cair do trono. Como os atletas que lutam, mas quando chega aquela idade, é hora de colocar o cinturão em disputa para que os novos atletas que almejam atingir aquele cinturão, aquela coroa, aquele título, tentem conquistá-lo. A vida humana está fadada a este ciclo. Ao homem cabe uma só morte, depois disso vem o juízo. A palavra de Deus te alerta. Esse corpo físico está envelhecendo. Esse corpo físico está sendo afetado pelas pandemias que andam surgindo e sendo criadas em laboratório, por doenças. Fiquei assustado com o falecimento de pessoas tão jovens essa semana. Uma pessoa querida aqui, o irmão do nosso aluno, tão jovem, faleceu. O irmão do nosso aluno aqui, um aluno querido aqui, faleceu. Ficamos impressionados de ver uma pessoa tão jovem. Me veio à memória aqui agora também, na Igreja Presbiteriana Independente, onde iniciamos ali a nossa conversão, um jovem tão bonito, alto, forte, casado, recém-casado, com uma filha pequena. Quando entrou ao banheiro ali, teve um ataque cardíaco e faleceu, tão jovem, com 30 e poucos anos. Não chegou nem aos 40, faleceu. Temos que estar preparados. O apóstolo Paulo também nos alerta. Somos levados todos os dias como ovelhas ao abatedouro. E diante da iminente morte que nos mostra pelo espelho, eu estou vendo a minha imagem nesta câmera que está filmando. Eu estou vendo aqui as mechas brancas, eu estou vendo o meu corpo envelhecendo. Eu estou ciente de que vou passar pela morte. Mas eu sei que ela já foi derrotada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo e já foi derrotada pela ressurreição do Filho de Deus na carne. Para isto se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. As obras do diabo foram destruídas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, não saia dessa mensagem sem tomar a decisão. Aceite o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto Ele está perto. Breve, nem mais essa plataforma que pode atingir em âmbito mundial todas as pessoas, não será mais possível, não nos será mais possível. Talvez a igreja tenha que voltar à era primitiva, onde pregava o evangelho na clandestinidade. Louvado seja o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te engrandecemos, queremos te exaltar. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, em Ti esperamos, em Ti está toda a nossa confiança. Suplicamos pelo poder do Teu Espírito, o mesmo Espírito que Te ressuscitou dentre os mortos, vem sarar as nossas feridas. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Teu castigo nos trouxe a paz. Cure os nossos corpos, cure a nossa mente, cure a nossa consciência das obras mortas do pecado. Pelo poder do Teu sangue, apaga todos os pecados que nós confessamos neste momento. Senhor Jesus Cristo, apaga com o poder do Teu sangue os nossos pecados, as nossas ofensas. Purifica os nossos olhos, todos os nossos sentidos, com o poder que há no Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos. Ó Deus Altíssimo, visita poderosamente as nossas famílias. Senhor Jesus Cristo, visite o nosso interior. Visite, Senhor Jesus Cristo, toda a nossa parentela, todos que nos assistem pela plataforma do YouTube e pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cumpre, Pai Santo, a Tua palavra de resgatar e salvar por meio desta plataforma, Pai. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fortalece o nosso ser para Te engrandecermos nessa manhã. Aceite a nossa adoração em nome do Senhor Jesus.
E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém.